Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil, ministério esse conhecido como Nova CCB. O intuito aqui é falar de Jesus Cristo, falar da Palavra de Deus e convidar você para a nossa reunião cristã, você que está afastado, você que quer conhecer, você que tem desejo de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, venha a nossas reuniões cristãs. Bom, gostaria de falar uma mensagem aqui sobre o arrependimento. Em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, o arrependimento, ele é essencial na vida da pessoa cristã, da fé cristã. Então você que ouviu a verdade, ouviu o Evangelho, ouviu falar de Jesus, creu nele, tem que ter esse encontro com Deus através do arrependimento, porque Deus sim perdoa aquele que se arrepende de sincero coração, irmão, né? Não apenas que lamenta, não é o lamentar, não é esse tipo de atitude, vou ficar chateado, é arrepender, é se apartar, né? A palavra arrependimento, ela diz para que a pessoa mudou de ideia, não mais defende aquele tipo de coisa, é contrário àquilo que praticava. Porque o verdadeiro arrependimento, irmão, segundo a palavra, vai além de sentimento de remorso, de lamento, sentimento de culpa, pelo pecado praticado contra alguém. Às vezes a pessoa, ele cometeu um erro, poxa, não devia ter feito com fulano, não merecia, né? Cadê? A hora que a palavra que fala não merecia, como dizendo que se alguém merece aquele tipo de ofensa, não é verdade? Então não é isso. O arrependimento é a pessoa mudar de ideia, não aceitar mais aquilo na sua vida, né? Quantas vezes Jesus falou assim: vai e não peques mais. Quer dizer, arrependimento é não pecar mais, é não voltar à mesma prática do pecado, do erro. Então envolve, vamos dizer assim, mais do que simplesmente afastar-se do pecado. O arrependimento é uma mudança de orientação ou de entendimento de certas coisas. E inclui sim um julgamento sobre o passado, sobre o que fez, e se organizando, se redirecionando para o futuro dali em diante. Minha vida anteriormente era dessa maneira, assim, isso aí não é correto, não é parâmetro para eu viver ou voltar a praticar. Então isso aí é o verdadeiro arrependimento, que a pessoa está se preparando para nunca mais fazer aquilo, não simplesmente ficar lamentando ou se sentindo culpado, chorando. Isso não é arrependimento, não, irmão. É posição, é determinação. Não vai mais no meu feitio para essas coisas. Então, antigamente, a pessoa quando errava e se arrependia ou queria voltar para Deus, ele tinha que ter uma atitude de todo o coração. Ele demonstrava por meio de maneiras, rituais, de jejum, né? Eles faziam isso. Davi também foi lá chorando, né? Então eles faziam uma prática, né? Algo para demonstrar. E hoje, em Cristo, Jesus quer que a gente se aparte do pecado. O verdadeiro arrependimento é quando você se aparta das velhas práticas com a natureza humana. É quando você domina a sua natureza e não permite que o pecado mais reine no seu coração. Esse é o verdadeiro arrependimento, irmão. Não é ficar lamentando o que fez. Não adianta. Lamentar o que fez não adianta, assim não fazer mais, irmão. Então você que está me ouvindo essa mensagem, você que talvez por um momento de descuido, né? Sim, você que errou, admita os seus erros. Admita. Pois os erros traz tristeza, traz aborrecimento.
Mas, com sinceridade, faz uma voto, uma prática de não mais praticá-los, de não mais servir ao pecado. É como Paulo fala assim: que faremos, irmão? Vamos pecar mais aí para a graça de Cristo? De maneira nenhuma. Nós que fomos resgatados, voltamos a servir ao pecado. Então o verdadeiro arrependimento é você deixar de servir também ao pecado. É você viver uma prática diferente. Porque aí se cumpre. Porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, temos situações em que as pessoas se arrependeram. Pedro é um dos discípulos que era mais próximo de Jesus, por exemplo. Foi marcante. Mas ele demonstrou arrependimento. Porque pouco antes da crucificação, Jesus advertiu Pedro, bom, se lembra? De que ele negaria 3 vezes ao Senhor. A pessoa, 3 vezes, antes que o galo cantasse. O momento do arrependimento acontece só após a 3ª negação de Pedro. Aí que ele caiu na realidade. Aí que ele lembrou, aí que ele entendeu que ele foi falho, que ele negou o Senhor 3 vezes. Então, o Senhor, por essa mensagem da palavra, irmão, Ele não quer que você negue. Ele mais, né? Você que foi restaurado, você que foi transformado, teve a sua vida mudada. Então, arrependa-se. Irmão, toma atitude de não mais praticar, de não mais somar, não compartilhar, né? Não ser solidário ao pecado. Não mais colocar em sua vida. Então esse é o verdadeiro arrependimento. Então, se você realmente quer se arrepender diante de Deus, é se apartar mesmo dessas origens, ou ser solidário com pessoas que praticam, ou nos seus pensamentos. Alguns falam assim: você passa uma mulher formosa e fala: se eu não fosse crente. Mas você acha que teve arrependimento? Porque você está falando, se você não fosse crente, se não fosse o nome do crente, você faria, dizia, você se arrependeu dos seus pecados. Aí você vê uma oportunidade de lucrar, por exemplo, um dinheiro e sabe de quem é. Aí você fala: se eu não fosse crente, hoje agora estaria rico. Então isso aí não é arrependimento, irmão. Porque agora você está tendo alguma coisa que te impede de pecar. Mas não porque você entende, porque você se arrependeu. É porque você teme ser punido. Então, esse comportamento de pessoas que temem ser punido por Deus, não pratica porque só temem ser punido. Isso não é arrependimento. Então, o Senhor ama aquele que verdadeiramente se arrepende e compreende e não volta a praticar e entende aquele errado. Né? Foi esse o caso da época, nós homens, mas serve para a mulher também, né? Quantos aí no seu pensamento viaja: que homem, se eu, né? Quantas pessoas se põem no lugar do pecado, não pratica, mas fica comentando nos seus pensamentos aquela atitude, aquele comportamento, ou fantasia se poderia viver, né,
consumar aquilo, pelo menos na sua mente, no seu coração. Então você não se arrependeu, irmão. Você não se arrependeu. Então a palavra de Deus diz que se nós realmente confessarmos nossos pecados, dizer: Senhor, me arrependo, Senhor, não quero nunca mais praticar isso, eu não quero nunca mais ter esses pensamentos, né? Ou viver amando esses sentimentos. E por isso que eu termino essa palavra lendo o que foi que eu li. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você quer ser purificado, irmão? Tenha o arrependimento sincero. Não fique criando obstáculos. Se eu pudesse, se eu não fosse irmão da igreja, se aquela irmã fosse casada comigo, aquele irmão, aí não é arrependimento, irmão. Você só represou o seu sentimento. Ele continua vivo, ardente. Uma hora essa barreira vai explodir, uma hora você vai desabar, uma hora as coisas vão acontecer, porque você não está se arrependendo, você só está represando o sentimento, impedindo que ele saia do seu coração, mas vivo o sentimento. Então isso não é arrependimento, irmão. Essas lamentações, esses desejos, isso mostra que não teve arrependimento. Mas se você se arrepender sinceramente, isso é para mim, para você, para todos. Jesus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a nos justificar. Essa mensagem, que Deus abençoe. Você gostou dessa mensagem, né? Compartilhe, divulgue. Vou deixar meu WhatsApp, DDD 11 940073396, irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que todos fiquem na santa paz de Deus.